Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Saúdo a todos vocês, agradeço mais uma vez pela presença, pela audiência, pelo carinho. E hoje nós estamos aqui com presenças super importantes. Aqui teremos a doutora Josiane Becker, que vai trazer para nós conceitos importantíssimos do direito tributário. Logo vou apresentá-la para vocês aqui. Temos também as nossas atrações semanais, que são o Ney Daniel, com o comentário de notícias, que normalmente aí vocês já conhecem. Ele traz as notícias semanais para nós, tudo aquilo que vem acontecendo pelos tribunais do Brasil, a legislação, alterações importantes também, que vocês precisam conhecer. E claro, também a nossa queridíssima Gorete Stravini, que traz para nós as notícias lá da terrinha, lá de Portugal, para que você, brasileiro que conhece, pretende conhecer, enfim, possa saber um pouco mais lá do nosso país irmão. Mas antes disso, eu vou chamar o nosso break, mas espero você! Como eu disse a vocês, hoje nós teremos aqui então o nosso querido Ney Daniel, que trará as informações da semana. Ney, conte para nós quais são as atualidades no mundo jurídico. STJ limita a penhora à metade do valor disponível em conta conjunta. O voto para acolher os embargos divergentes foi conduzida pela ministra Laurita Vaz. No caso, uma mulher interpôs recurso contra acórdão da primeira turma que negava a limitação da penhora em conta conjunta. A ação tratava da possibilidade de reconhecer-se a legitimidade de penhora da integralidade do saldo disponível em conta corrente, na hipótese de apenas dos concorrentistas ser o devedor. Na decisão recorrida, a relatora considerou que a natureza da conta corrente conjunta revela, em regra, a intenção de firmada por seus titulares a separação dos valores depositados, pois a movimentação dos valores é realizada conjuntamente. Abre aspas. Aos titulares de conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão em saldo em partes iguais. Fecha aspas. Em juízo prelibatório, a ministra concluiu que ficou demonstrada a divergência. Desta maneira, admitiu o processo dos embargos, cassou o acordo de embargos para determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado em conta corrente conjunta solidária. Querido telespectador, como nós também já havíamos dito para você, teremos a nossa correspondente internacional, Gorete Stravini, com as novidades lá de Portugal. Gorete, qual a novidade dessa semana? Olá, professora Débora, Ney. Hoje eu estou aqui em uma das regiões ou distrito, freguesia mais populosa de Lisboa, aqui em Portugal, que é a região de Sintra. Nós estamos aqui no bairro Freguesia do Cacém. E eu quero compartilhar com vocês hoje qual é a maneira mais correta de se adquirir um imóvel e se legalizar aqui em Portugal. Como eu disse na semana passada, falamos sobre legalização
pessoal de documentos. Agora nós vamos falar sobre a legalização de um imóvel. Pessoal, após ter obtido a sua documentação, já está totalmente legal no CEF, no NIF, no NIS, enfim, em todos os órgãos aqui do país. Depois de um período trabalhando e você obtendo aí a sua residência, seja ela permanente ou temporária, vamos falar, um currículo, né, financeiro legal junto ao Banco de Portugal, você consegue aí o financiamento da sua casa própria aqui no país. Não é tão difícil assim não, gente. Ou tem a maneira também de adquirir o Golden Visa Portugal, que é onde você pode comprar diretamente o seu imóvel aqui e já se legalizar direto aí, obtendo a sua nacionalidade portuguesa. Então, quer se legalizar em Portugal? Quer comprar o seu imóvel aqui em Portugal? Faça os passos de maneira correta, obtendo primeiro a sua documentação, depois um trabalho junto às finanças, com as suas declarações em dia, com todo o seu trabalho bonitinho, porque aqui não existe jeitinho, aqui realmente a coisa tem que ser feita e tem que ser feita de verdade. Uma das coisas que eu admiro muito nesse país é que aqui não se tem jeito, gente, aqui é ou não é, faz ou não faz. As informações bancárias, com as suas informações junto às finanças, a finanças aqui é a nossa Receita Federal aí do Brasil. Tem que bater, se não bater, você não financia. Então assim, venha para Portugal, se legaliza, anda assim extremamente sem jeitinho, que você consegue aí o tão sonhado imóvel na Europa, de forma legal e rápida. Beijo, até a próxima semana. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Como eu havia prometido a vocês no quadro anterior, nós vamos iniciar hoje uma conversa maravilhosa aqui com a nossa queridíssima doutora Josiane Becker. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Direito e Justiça. Obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Imagina, nós ficamos super felizes em tê-la aqui. A doutora Josiane, olha só, eu vou, antes de começar essa conversa gostosa com ela aqui hoje, vou apresentar e vou trazer brevemente aqui algumas linhas sobre o currículo da doutora Josiane. Ela é pós-doutora em Direito Público pela Unime na Itália, doutora em Direito Público pela PUC São Paulo, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito do Saneamento pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, especialista em Direito Empresarial pela PUC Paraná, membro de corpo editorial e revisora de diversos periódicos, membro da Comissão de Gestão Pública e da Comissão de Direito Tributário da UB Paraná, professora titular de Direito Tributário da Universidade Positivo, autora do livro Fundamentos da Responsabilidade do Estado em Matéria Tributária, da editora Noesis, pesquisadora cadastrada no CNPq, vinculada à PUC São Paulo, membro pesquisador do Instituto de Aplicação do Tributo, IAT. Bom, depois desse currículo, doutora, eu realmente fico assim extremamente lisonjeada. Já a conhecia, já sabia da sua competência, né? Sempre ouço falar porque nós temos muitos amigos em comum, né? Tenho a satisfação de dizer isso, mas tê-la aqui hoje, né? Conhecendo-a como conheço, sabendo da sua competência, ainda mais agora depois desse currículo, realmente é algo que o nosso público realmente merece e vai agradecer, com certeza, por você estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço imensamente o convite de estar aqui, e ainda mais falando de um assunto que me é muito peculiar, porque eu desde muitos anos, há mais de 20 anos eu estudo, então é uma satisfação muito grande estar num lugar que eu me sinto muito bem acolhida, né, por pessoas que eu gosto muito e falando sobre um tema que é maravilhoso. Pois é, e a doutora Josiane, ela vai falar aqui para nós de um tema que é afeto aí a muitos advogados, enfim, juristas, né? E especialmente aqui agora, né, quando a gente toca num assunto que é tão nevrálgico, que é a tributação, né, doutora Josiane? Então, o direito tributário aqui para nós, especialmente para juristas do seu calibre, né, que é objeto de estudo, inclusive,
pode ser tão desmistificado e trazido aqui para o nosso telespectador sob a sua ótica, da sua investigação, né, do seu olhar, que é muito apurado e pode com certeza aí trazer essa visão nova para esse público. Como a gente fala, o Direito e Justiça, ele veio dentro desse propósito, sabe, animado justamente pela vontade de disseminar conhecimentos, trazendo aqui grandes juristas como você, que podem então contribuir para esclarecer o nosso público. Então eu já vou até inclusive direto para uma das perguntas, que é: qual a sua relação com o direito tributário? Porque esse amor todo, e até pelo convite que te fiz para estar presente hoje aqui, né? Bom, como eu falei, há mais de 20 anos, né, quase 30, eu tenho uma relação com o direito tributário, porque eu tenho uma formação também em economia, além de direito. E quando eu estava me formando, eu comecei a interessar por números e uma área que relacionasse mais a direito empresarial. E na sequência eu comecei a trabalhar na área com direito tributário, busquei me especializar, mestrado, doutorado, iniciei também como docente na Universidade Federal do Paraná. E terminando o doutorado, sempre na área tributária, fui ainda para o pós-doutorado, buscando esse estudo específico na área, que não é do agrado de muitas pessoas, mas é importante para todos. Exatamente, né? Isso que a gente ressalta aqui, da importância do direito tributário, porque, como a doutora Josiane comentou, nem todos, né, inclusive na área jurídica, acabam indo, né, ou migrando para a área tributária, né? Porque existem várias áreas do conhecimento dentro do direito, mas a área tributária de todas é uma das mais relevantes, sem subestimar, né, sem minimizar a importância de nenhuma das outras, né, mas a área tributária, ela vai justamente de encontro com esse grande interesse dos brasileiros, que é questão fiscal, né, questão de você saber como então vai ser aí atingido pelo nosso querido leão ou não, né? E até mesmo encontrar mecanismos dentro da legislação que possam te amparar, né, em uma ou outra adoção de estratégia necessária, né, doutora? Porque nós temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro inúmeras possibilidades, né? A legislação assim nos possibilita, né? Sim, o direito tributário, na verdade, ele afeta a todos, porque todos pagam tributos todos os dias, a quase todo momento, seja em relação a consumo, a serviço. Então é uma área em que todos são afetados e poucas pessoas buscam efetivamente conhecimento sobre o que estão pagando, quais os tributos que estão pagando. Existem muitas leis sobre trazer a transparência na área tributária, mas poucas pessoas buscam a informação quanto à transparência, quanto à legislação, quanto à forma como se está tributando. Mas, como eu falei, é uma questão necessária, porque quem é afetado com a tributação no nosso sistema brasileiro, efetivamente é o contribuinte, é quem consome, quem compra produto, quem consome serviço, quem tem o seu salário, quem tem a renda, mas infelizmente são as pessoas que pouco reclamam e pouco conhecem e pouco vão atrás do conhecimento em relação a isso. E que são justamente as mais afetadas, né? Sim. Pela tributação. E nesse sentido, então, doutora Josiane, nós poderíamos falar que o direito tributário e essa conversa que nós estamos tendo aqui acaba consistindo em um tema árido de ser tratado? Sim, justamente por ser um tema árido que poucas pessoas buscam o conhecimento, porque não é algo muito tranquilo e tão fácil para entender. O nosso sistema tributário é muito complexo e essa complexidade ela acaba trazendo um afastamento das pessoas em relação ao tema. Mas, embora seja complexo e isso traz uma aridez ao assunto, existem formas de tentar simplificar a transmissão do conhecimento em relação ao que está se pagando, o que está acontecendo. É muito difícil trazer efetivamente quais são os impostos inseridos
num determinado produto ou serviço. Nós temos legislações, inclusive, que quando a gente pega uma nota fiscal, a gente verifica, tem o valor da tributação incidente sobre aquele produto ou aquele serviço. Mas é algo estimado, é muito difícil ter uma certeza em relação a isto. É um sistema complexo, mas que se houver uma busca por uma tentativa de verificar onde tem conhecimentos trazidos de uma forma mais simplificada, como essa conversa aqui, é uma forma de que as pessoas, no mínimo, entendam o que está acontecendo em relação ao que estão pagando, como que pagam, por que pagam e o que pode ser feito também em relação à legislação, porque nós temos vários projetos de leis tramitando, tentando alterar a legislação, e isso nos afeta. Então é importante nós termos essa conscientização em relação à tributação. Mas sim, é um assunto árido, mas embora árido, eu acho que é necessário. Doutora Josiane, já falando nisso, então vamos entender aqui como que funciona o direito tributário, o sistema tributário dentro do país. O sistema tributário brasileiro, ele é sui generis. Não existe um outro país que tenha uma semelhança com o nosso sistema tributário. Inclusive, existem pessoas que pesquisam que poderia mais se aproximar, seria o Canadá e a Índia, mas mesmo assim não tem a nossa complexidade e não tem o nosso sistema de competências, né, que nós temos um sistema eminentemente constitucional, o direito tributário é eminentemente constitucional, mas nós temos um sistema de repartição de competências em que nós temos uma tributação realizada pela União, pelos estados e pelos municípios. Então nós temos os 3 entes federativos tributando. E essa tributação, essa competência atribuída a 3 entes não ocorre nos outros países. Além disso, o nosso sistema tem a característica de ter uma tributação muito alta sobre o consumo. A nossa tributação sobre o consumo é altíssima. Nós tributamos pouco a renda, mas tributamos muito o consumo. Até por uma questão legislativa, porque quando nós tributamos a renda, se o Brasil tributa a renda, os contribuintes, eles sentem muito fácil no bolso e eles reclamam. Então, não há um interesse muito grande em tributar a renda, porque a reclamação na tributação da renda ela é eminente. Agora, quando se tributa o consumo, essa tributação não é sentida de uma forma como as pessoas sentem a tributação da renda. Porque o consumo vem embutido no produto, vem embutido no serviço. As empresas e os prestadores de serviço, na verdade, eles pagam a tributação, mas eles repassam isso para o consumidor. E ao repassar para o consumidor não sente. Então, nós falamos, o produto está caro, o serviço está caro, mas o que tem de carga tributária embutida nesse produto e nesse serviço é muito alto. E as pessoas acabam não sentindo que aquilo dali se trata de tributação. Então, é mais fácil tributar o consumo do que tributar a renda em relação à reclamação das pessoas, dos contribuintes. Porque quando chega no consumidor a tributação, aquilo dali já o contribuinte nem sabe direito o que está pagando e acaba aceitando aquele ônus que lhe está sendo imposto. Então nós temos um sistema constitucional em que a tributação é separada em União, Estados e municípios, com uma alta carga tributária sobre o consumo. Nós temos uma carga tributária sobre o consumo, uma das mais altas de todos os países, né? Essa carga tributária ela é necessária, não alta, digo, é uma necessidade de se pagar tributo, né? Porque a gente precisa ter que pagar para que o Estado consiga se movimentar, mas poderia haver uma revisão disso e não deixar tanto para o consumo quanto deixar pouco para a renda. Porque esse sistema tributário ele é muito cruel para pessoas de baixa renda, porque quando a gente tem um consumo, uma tributação sobre o consumo, nós chamamos de um sistema regressivo, em que quem tem menos acaba pagando mais, porque todos consomem,
o tributo está embutido da mesma forma no produto para quem tem uma renda alta, tanto para quanto quem tem uma renda baixa. E então é pago de uma mesma forma, sem respeitar a capacidade contributiva de cada um. E isso acaba trazendo prejuízos de uma certa forma para toda a população, porque você acaba retirando cada vez mais a renda de quem recebe menos, que acaba arcando com uma carga alta de tributo e acaba retirando essa renda para outras coisas, outras necessidades básicas que essa pessoa tem. Então é um sistema cruel, mas é um sistema que é muito mais fácil de gerir legalmente em relação à tributação, porque as pessoas acabam não reclamando nessa tributação sobre o consumo, mas afeta as pessoas de baixa renda. É engraçado, né, doutora Josiane, porque se a gente para pensar, por exemplo, em capacidade contributiva, sabe-se que no Brasil nós temos princípios, inclusive dentro do direito constitucional, né, e um deles, inclusive, quando a gente olha lá para o direito tributário que está dentro, que é inclusive, né, integrante ali da nossa carta maior, nossa carta magna, nós falamos de princípio da capacidade contributiva, não é verdade? Só que ao mesmo tempo, na prática, nós não vemos isso acontecendo, e é lamentável, porque como a doutora Josiane mesmo ponderou aqui, quem sofre mais é aquele que acaba ganhando menos. Então nós temos aqui como verdade, inclusive, esse fundamento que é um dos principais, um dos mais importantes aí dentro da ordem constitucional, que seria a capacidade contributiva, mas ao mesmo tempo essa inefetividade, né? E, portanto, nós podemos também concluir que a carga tributária no Brasil acaba sendo extremamente alta, né? Sim, a carga brasileira é alta, quem paga essa conta é a classe média, a classe baixa, justamente pela tributação sobre o consumo. Essa carga ela é alta porque nós temos uma gama muito grande de garantias constitucionais que estão redundante até falar, mas que estão na Constituição, que tanto União, Estados e municípios precisam prestar serviços para os munícipes, né, os contribuintes, as pessoas que estão aqui no Brasil. Esses serviços custam. Né? A gente tem lá, artigo 5º, diversas garantias, nós temos saúde, nós temos educação, quando a gente vai para o 195 a gente tem o sistema previdenciário, mas tudo isso tem um custo para o Estado. Então o Estado ele tem uma necessidade de recursos muito grande e a fonte de recursos dele é eminentemente tributária, né? A maior parte dos recursos do Estado são de tributos. Então nós temos uma carga alta porque a nossa Constituição ela requer uma carga alta para que seja dado todas as garantias que estão ali instituídas na Constituição. Mas essa carga ela não é muito bem distribuída, né? Ela fica mais na classe baixa e na classe média. A classe alta ela não sente tanto a tributação. Mas quanto a isso, até é importante, eu acho que falar sobre o imposto sobre grandes fortunas, porque um monte de gente já deve estar perguntando assim, então vamos instituir um imposto sobre grandes fortunas. Aí é outro problema, porque a gente também tem o imposto sobre grandes fortunas como um possível afastador de riqueza do país. E eu explico, né, o que a doutrina fala. E muitos doutrinadores falam, e eu me filio a esses doutrinadores. Quem tem grande fortuna, embora não seja um conceito específico, é um conceito aberto, né, precisava a legislação trazer o que é grande fortuna, mas essa pessoa não vai deixar os seus investimentos e não vai gerar riqueza dentro de um país que lhe está tributando. Com certeza, no mundo globalizado que nós estamos, essa pessoa retirará o dinheiro do país. E não há um interesse que retire do país, porque esse dinheiro ele pode gerar emprego, ele pode gerar renda, ele pode gerar outros tributos, né, e trazer um aquecimento da economia que é necessário. Então não há um interesse de levar para fora esse dinheiro, e claro que quem tem a tributação ele pode escolher aonde, né, deixa o seu dinheiro, e com certeza levará para onde não tem uma tributação.
Então é complexo, é um sistema complexo, mas deveria ser verificado, e daí nós temos, né, várias propostas até de reforma tributária, uma forma de ajustar isso, retirar um pouco a tributação das pessoas da classe média, diminuir também a tributação das pessoas que estão na classe baixa, desonerando essa tributação que está muito forte sobre o consumo, levando isso um pouco para a classe alta, mas também não sufocando, né, todas a classe alta. A gente tem um sufoco da classe baixa, da classe média, da classe alta não. Mas a gente poderia talvez distribuir isso de uma forma mais amena, para que nenhuma classe fosse sufocada, nem a baixa, nem a média e também a alta. Porque sufocar a classe alta também não é um interesse para o Brasil, de que saia a riqueza daqui. Isso explica também essa questão que sempre vem à tona, né, nos debates, mas por que não tributar as grandes fortunas? Então a professora Josiane está explicando aqui o motivo pelo qual muitas vezes essa possibilidade de tributação acaba sendo deixada de lado, porque se nós pensarmos justamente no fato de que essas riquezas poderão ser daqui retiradas, não seria conveniente, então, né, doutora Josiane, pensar por essa perspectiva de fazer essa tributação incidir sobre estas fortunas. Então, claro, existem correntes, como a doutora Josiane comentou aqui, né? Essa corrente é uma das existentes, né, a qual ela se filia. Então, pessoal, vale a pena sempre a gente se debruçar sobre isso para conseguir entender. Talvez você que esteja aí em casa nos acompanhando nunca tenha se deparado com uma discussão como essa. Então, você também consegue começar a entender por que nunca se implementa, porque sempre tem aí um paralelo sendo traçado para se chegar a conclusões que nem sempre são aquelas que você pode entender como sendo as mais adequadas, né? Por isso que a pesquisa no mundo jurídico, ela vem sendo desenvolvida sempre por profissionais como a doutora Josiane, que também conseguem entender todas essas problemáticas que estão envolvidas na tributação. Doutora, então nesse campo, tratando de tributação, e como você até já tinha iniciado aqui o teu diálogo, falar em reforma tributária hoje, né, ela possibilitaria uma redução da carga tributária ou não? O que você acha que poderia trazer de bom aí para o país? Existem várias propostas de reforma tributária tramitando lá no Congresso. Nós temos algumas PECs que estão sendo alinhadas tanto na Casa dos Deputados quanto no Senado, e nós temos também projeto de lei, que foi um projeto de lei encaminhado pelo atual governo federal. Todas essas propostas, elas não reduzirão carga tributária. Elas têm como um objetivo a simplificação do sistema, porque, na verdade, a ideia ampla, e é o consenso já tomado pela maioria, que a nossa carga tributária, por ser complexa, ela traz um gasto para a arrecadação do tributo. Não só gasta-se para arrecadar e gasta-se também para cobrar. O governo tem um gasto muito grande em relação à cobrança de tributo. E tudo isso pela complexidade do sistema. Então precisa simplificar para trazer uma redução de gastos em relação ao pagamento de tributo e em relação à cobrança do tributo. Mas carga tributária, nós não teremos essa redução. Eu tenho ainda várias dúvidas em relação a isso, mas como o nosso tempo é limitado, doutora, eu lhe agradeço já pela presença aqui no Direito e Justiça, agradeço por ter trazido tantos esclarecimentos relevantes aqui para o nosso telespectador que nos acompanha semanalmente, e renovo já de antemão o convite para que retorne para trazer inúmeros outros esclarecimentos, elucide várias dúvidas que com certeza virão dessa sua primeira entrevista aqui conosco. Com certeza retornarei para falar sobre direito tributário, que é uma das minhas paixões, e para trazer também para o público vários esclarecimentos que eu acho que são necessários numa área que afeta a todos. Então, muito obrigada. Imagina, eu que lhe agradeço. E a você, meu querido público, querido telespectador, me despeço mais uma vez na certeza de que o Direito e Justiça entrou na sua casa e levou um pouco mais de informação para você.
Um grande abraço e até a próxima semana.